querida igreja, nessa manhã eu quero, junto com os irmãos, nessa noite, amanhecendo a noite, começo da noite, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre quando a fé quase escorrega. É interessante que ontem eu tive um encontro muito bom com os nossos jovens e a temática era um nome esquisito: modernismo na juventude, né? No cristianismo, né? Um tema assim bem pomposo, né? Aí eu fui buscar o que é esse tal de metamodernismo, aí descobri que nada mais é do que a pós-modernidade ultra. Mas os jovens, né, gostam desses termos, né? Beta, né? Eles gostam desse negócio. E ali nós estávamos refletindo sobre algumas agruras que temos vivido, não só os jovens, mas isso abrange a todos nós, né? Os adolescentes, essa juventude. Vivemos dias, meus irmãos, difíceis. Está difícil educar, está difícil conduzir algumas pessoas à verdade, porque vivemos num mundo onde tudo é verdade e nada é verdade. Vivemos uma sociedade super informada, mas sem nenhum conteúdo. E isso, tá vendo? É tanta coisa que a gente bota agora aqui para falar, gente. Deixa eu correr para lutar. Vivemos uma sociedade hiperativa, hiperestimulada. Uma geração onde, ao abrir o celular, somos bombardeados por imagens ilusórias. Imagens de vidas perfeitas. Influencer querendo falar, dirigir a sua vida numa falsa alegria. E vemos essas pessoas prosperando, sorrindo, conquistando coisas aparentemente sem dor. Tu olha no Instagram, olha, eu estou ganhando tanto fazendo uma publi. E a gente para pensar e fala assim, gente, que é isso? Será que o que está acontecendo com esse mundo? E não poucas vezes a nossa fé quase escorrega. Porque nós, quando buscamos viver uma vida piedosa, uma vida em Cristo, uma vida verdadeira, como foi falado ontem, uma contracultura, porque cristianismo é contracultura. Nós somos bombardeados de todos os lados. Quando buscamos enfrentar e viver com integridade, muitos de nós estamos enfrentando batalhas silenciosas. Eu conheço algumas batalhas silenciosas. Às vezes as nossas orações parece que não são respondidas. Você já ouviu de alguém essa frase? Pastor, eu vou parar de orar, porque quanto mais eu oro, mais problema acontece. Parece que tudo é errado. Alguém já ouviu isso? É o coração, meus irmãos, que pouco a pouco vai se cansando. Se formos sinceros ao olhar para nós, às vezes surgem alguns pensamentos que são reais, que são verdadeiros, como: será que vale a pena continuar sendo fiel? Eu olho para esse mundo, as pessoas estão prosperando, estão indo bem, eu aqui seguindo um padrão, seguindo a minha integridade,
parece que as coisas não andam. Será que vale a pena ser fiel? Porque ao olhar o mundo ao nosso redor, parece que o mal prevalece, já viu isso? Parece que a injustiça, ela está impune. Pessoas sendo violentadas. E aí vem aquela grande pergunta. Fico imaginando o novo convertido, o jovem. Onde é que está a justiça de Deus? Eu acredito que muitos de nós já passou e já questionou essas coisas. Eu quero dizer que você não está sozinho. Você não é um ser alienígena. Esses problemas são reais. Eles acontecem. E é interessante que a gente costuma muito falar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é isso? É o grande slogan da teologia. A regra de fé é toda a Bíblia. Velho Testamento, Novo Testamento. A nossa regra de prática é o Novo Testamento. Porque as coisas já se passaram. E ao olharmos a nossa fé, Deus nos mostra pessoas com os mesmos dilemas que nós vivemos hoje. Eu quero hoje compartilhar com a amada igreja um homem chamado Asaf. Falei lá no nosso grupo. Um homem que viveu uma sociedade com muitos impulsos, e ele cometeu alguns erros, ao ponto de ele falar que, quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Vamos caminhar, e eu convido a igreja a abrir a Bíblia, no Salmo de número 73. E vamos, diante desse Salmo, tirar alguns aprendizados. Na NVI, ele começa, e é uma literatura hebraica, né? Ele começa com a certeza, depois ele vai discorrer por que ele chegou a essa certeza. Ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aí parece que é uma contradição, porque ele começa dizendo, quanto a mim, aí ele fala, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Pode ir mais rápido, senão. Pois tive inveja dos arrogantes. Quem gosta de anotar, grifa essa palavra aí. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e o seu corpo é saudável e forte. Não tem fardos comuns, nem são atingidos como os demais. Por isso, o orgulho lhes serve como colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, a sua arrogância ameaça com opressão. Com a boca arrogam assim os céus, e com a língua apossam a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam as suas riquezas. Certamente
conclusão que ele chega. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois de dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror, como alguém que se desperta de um sonho. Assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Quando meu coração estava amargurado no íntimo, eu sentia inveja. Agi como estúpido, ignorante. Minha atitude para contigo era como um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão à direita e me sustentas. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberá com honras. Ah, que tenho nos céus, se não a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração, é a minha herança para sempre. Certamente os que te abandonam perecerão, tu os destrói, todos os que são infiéis a ti. Quanto a mim, aí ele termina com o primeiro versículo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os dias os teus feitos. Amém? Que mensagem maravilhosa. Mas temos que entender quem é que fala. Quem é Asaf? Porque quando a gente olha a crise desse homem, a gente pode pensar que era um camarada que não tinha experiência, que era um neófito na fé, né? Um garoto novo, que não conhecia nada. Mas quando nós olhamos a biografia de Asaf, vamos ver que ele era da tribo de Levi. Ele era responsável pela adoração no templo e depois no templo construído por Salomão. No livro de Crônicas, Asaf é dito como vidente ou profeta. Era um homem com muito conhecimento, um homem que compreendia, um homem que ministrava na casa do Senhor. É importante entendermos quem é Asaf e pelo que ele passou, para entendermos que nós não estamos imunes às intempéries desse mundo. Por isso, tome cuidado, porque se nós olharmos para esse mundo, para as coisas que estão ao nosso redor, e nos focarmos nele, a nossa fé escorrega.
Interessante, igreja, quando nós olhamos, a nossa fé escorrega porque, ao olhar ao nosso redor, às vezes vemos pessoas que não temem ao Senhor, que estão prosperando. Sabe o que é mais triste? Dentro desse contexto, desse salmo, dá a impressão, no primeiro momento, quando você lê, que essas pessoas que prosperam, que não têm ao Senhor, são do mundo, não é isso? São os ímpios. Mas o contexto é para o povo de Israel. O contexto era para a igreja. O contexto era para aquelas pessoas que estavam ali. E às vezes eu fico preocupado com os nossos jovens e com os nossos adultos também, porque quando você começa a olhar o que está ao nosso redor, começamos a perder e podemos vacilar. Quando ele começa a olhar as pessoas que estão aparentemente bem, bombando, mas não temem a Deus, e algo que é perigosíssimo para essa geração, que dá uma ruptura na nossa unidade e na nossa comunhão, é quando nós olhamos para o mundo e vemos a prosperidade do mundo, vemos as baladas, não sei se tem esse termo que se usa, né? Ainda é balada? Vemos as baladas, vemos o pessoal passeando, vemos o pessoal curtindo a vida doidado, e você ali, sério, firme com Deus, às vezes ridicularizado no seu trabalho, ridicularizado na sua faculdade, na sua escola, porque você não é como eles, e você fica olhando e vê que eles estão sempre se dando bem. E olha o perigo. Isso gera no nosso coração uma coisa que gerou nesse homem Asaf, que não era um homem qualquer, era um líder espiritual da nação. Gera dentro dele um sentimento que é perigosíssimo no nosso meio, que se chama inveja. Quando ele começa a olhar a vida dos outros com mais atenção do que olhar para Deus, a nossa fé esmorece. Quando é exatamente isso que Pedro simbolicamente representa naquela passagem, quando Pedro é convidado por Deus a andar sobre as águas, ele está andando, e de repente ele começa a sentir o vento. Ele já sabia que estava ventando, já era tempestade, mas ele começa a desfocar de Deus, e olhar para as circunstâncias, e começar a analisar: isso não é lógico, eu estou andando sobre as águas, é impossível, o vento está batendo, está muito forte, isso é impossível. Ele olha para as circunstâncias, e afunda, porque ele se desviou o seu olhar do Senhor. Por isso, igreja, cuidado, porque quando nós desviamos nossos olhos do Senhor, a nossa fé escorrega, e ele se enche, Asaf se enche de inveja. Olha o que ele diz: para eles não há preocupação. Estou lendo o verso 4. O seu corpo é sempre forte e sadio. Ele devia estar numa academia. Ele não era do nosso grupo aqui da igreja, que nós temos os bravos. Ele não era dos bravos não, mas tu vê esse pessoal, a cultura do corpo também. A gente faz atividade física por saúde, mas tem gente que faz a atividade física para se exibir. Ele olha e diz com muita clareza, e ele continua falando: para eles não tem preocupação se o corpo é forte, sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros.
E eles se esnobam. E ele olha para ele e fala assim: o que eu estou fazendo? Eu sou o líder do povo de Israel. Será que vale a pena? É isso, Deus. Isso me faz viajar para um outro texto. Jeremias, quando comissionado por Deus, e ele começa a olhar as circunstâncias, ele é sincero com o Senhor. Em dado momento da sua trajetória, ao olhar que as coisas não estavam mudando, muito pelo contrário, ele era atribulado todos os dias. Jeremias olha para Deus e fala: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Tu foste mais forte do que eu. Ele dá uma sentença cruel: não anunciarei mais o teu santo nome. Quantas pessoas desviadas das igrejas, quando olham para as circunstâncias, quando olham para o que o mundo oferece, eu gosto de fazer a analogia do algodão doce. Quando olhamos os algodões doces da vida, ficamos com inveja. E é isso que ele está falando. E é isso que ele está vivendo. Ele começa a olhar para as pessoas ao seu redor. Quando nós tiramos os olhos de Deus, anotem isso. Quando nós tiramos o foco da missão. Quando nós perdemos para aquilo que Deus nos chamou, perdemos o nosso equilíbrio. O que esse mundo pós-moderno, metamoderno, quer fazer, a primeira coisa que ele quer fazer comigo e contigo, é destruir a sua identidade. Destruir quem você é. Destruir os seus valores. Destruir a sua cultura. E sem perceber, nós estamos quase escorregando. Ele fala: por isso a soberba cinge, a violência envolve. E eu acho interessante que quando nós olhamos para a televisão e vemos certas coisas, nós falamos assim: pô, será que vale a pena realmente servir a Deus? Porque eu estou vendo que quem faz as coisas erradas estão se dando bem. Na minha vida pessoal, estou travando uma batalha e que eu não vou usar as armas do mundo. Eu sei que Deus me dará vitória com as armas dele. É exatamente isso que Davi faz. Davi, quando vai lutar com Golias, Davi, ele vai a Saul e Saul quer dar para ele as vestimentas dele. Aprenda isso, meus irmãos. Deus sabe exatamente a vestimenta que você precisa usar. Você não pode olhar para o que o outro tem, ou quem o outro é, porque Deus te forja da maneira que Ele quer. E Davi, em certo momento, quando tenta se adequar ao mundo de Saul, ele não consegue se movimentar. E o que ele faz? Arranca tudo dele e vai com uma funda e algumas pedrinhas. E é com a funda e com as pedrinhas que Deus lhe dá a vitória. Cuidado para você não estar vestindo as vestimentas do outro, achando que aquilo é vantagem. E ele, ao olhar essa análise, ele fica demasiadamente chateado. Esse é um perigo de olhar para o mundo sem olhar
e analisar pela palavra de Deus. Olha o que diz ele. Com certeza, ele afirma, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Em algum momento você já passou por isso? Vamos ser sinceros. Em algum momento na tua vida você falou como Asaf? E olha que fantástico, gente. A Bíblia, a palavra de Deus é tremenda, ele mostra que nós somos humanos. É a vontade de Deus em linguagem humana. Ele não esconde os erros. E isso é uma instrução para nós hoje. Nesse mundo hiper globalizado. E diante daquilo, Asaf fica triste. Asaf cai. Asaf quase escorrega. Mas só que ele toma uma decisão que eu e você precisamos tomar. Diante da dificuldade, Asaf não foge dela. Asaf entra no santuário do Altíssimo, como ele entrava todos os dias, porque ele era levita. Só que agora ele entra com uma intencionalidade. Ele tira o foco daquilo que o mundo estava fazendo, que estava o deixando triste, e começa a raciocinar de acordo com a palavra de Deus. E olha o que ele diz aqui. Ele ainda nas suas indagações, ele fala: se eu tivesse pensado em falar tais palavras, eu já teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Ele fala ainda: só em repetir isso, para compreender, achei a tarefa pesada demais para mim. Nós não temos explicação para muita coisa, gente. Até Odisseia. Porque o mal existe, eu não sei. Mas eu sei aquele que destruiu o mal, que é o Senhor Jesus. E é isso que Asaf, quando está meio barro, meio tijolo, ele busca no santuário do Altíssimo. E o santuário, quem estuda aqui com o professor André sabe disso, o santuário simbolizava a presença de Deus. Talvez ele estivesse indo dominicalmente na igreja, mas com o coração distante, observando as coisas. Talvez Asaf começou a viver no automático, tal qual os sacerdotes que receberam a arca em casa. Mas ele faz uma reflexão sincera, e ele continua: até que entrei no santuário do Altíssimo. Aqui é a chave que vem. Ao entrarmos na presença de Deus, de interesse, na nossa totalidade, a nossa visão muda. Nada mudou por fora, as coisas continuavam acontecendo, o corrupto continuava corrompendo, o adúltero continuava a adulterar. O que mudou quando Asaf entrou, mudou dentro dele. Ele se permitiu ser transformado de dentro para fora. Porque olha o perigo, querida igreja, queridos irmãos, e você que nos assiste.
Quem interpreta a vida sem a presença de Deus chega a conclusões equivocadas. Vou repetir. Quem interpreta a vida sem a presença de Deus chega a conclusões erradas. Basta ler o livro de Eclesiastes. O sábio Salomão, falando que é uma vida sem Deus. E qual é o fim? É tudo vaidade. Talvez a falta, diante das agruras da nossa vida, diante das nossas dificuldades, não seja tão somente a resposta que nós queremos de Deus, mas é a presença que nós necessitamos dele. Às vezes não precisa ter resposta, basta sentir a presença. Diante da sua dificuldade, diante das suas agruras, você busca resposta para o teu sofrimento ou busca a presença de Deus para suportar o sofrimento? E quando ele entra aí, ele começa a entender que a glória desse mundo é passageira. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. E nós aqui somos apenas peregrinos que estamos caminhando para a nossa morada eterna. Aqui é o nosso deserto, é o nosso lugar de passagem. Aqui não é lugar de construir fundações, aqui é lugar de construir tendas, porque a nossa fundação já foi criada pelo Senhor nos céus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando entendemos isso, encontramos descanso. A prosperidade desse mundo, do ímpio, é passageira. E aí ele começa a refletir e muda a visão de Asaf. E é isso. E olha o perigo, meus irmãos, de nós ficarmos nos comparando com os outros. Olha o que diz o verso de número 21. Quando o meu coração, olha só, ele chega a essa conclusão depois que ele está lá, na presença de Deus. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Por que ele ficou amargo? Porque ele ficou olhando para as coisas que não eram de Deus. Cuidado, igreja. Aonde está o teu foco? Aonde está o teu olhar? Quem você está consultando? E ele continua. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Meus irmãos, viver longe da presença de Deus nos emburrece. Somos grossos. Ficamos atribulados. Porque a presença de Deus nos traz o fruto do Espírito: mansidão, amor, paz, domínio próprio. Quando nós nos afastamos disso, nós ficamos pessoas radioativas e reagentes. Ele chega a essa conclusão quando ele tem um encontro sincero com Deus. E mesmo diante daquela situação caótica, olha que coisa linda agora que Asaf fala. No entanto, eu sempre estou contigo. Tu me seguras pela mão direita. Essa mão direita, meus irmãos, era a mão da luta.
Isso aqui é uma expressão idiomática do hebraico, quer dizer o seguinte: quando Deus te segura pela mão direita e fala assim, olha, você não precisa guerrear, porque sou eu que reino por você. É isso que Asaf está dizendo, ele me segura pela mão direita, é ele que me defende. Que coisa maravilhosa. E ele faz uma confissão linda, quando ele pergunta, quem mais tenho eu no céu? Aquele homem de outrora, que tinha inveja, quando ele entra na presença, ele encontra satisfação. Aquele homem que antes tinha confusão diante de tudo que estava acontecendo ao seu redor, ele agora tem segurança. E ele declara, bom é estar na presença de Deus. Diante dessa sociedade tão doida que a gente está vivendo, de tantas informações, de tanta gente conduzindo para caminhos que levam à morte, como você está? Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui à frente, queria fazer alguns convites. Talvez você não tenha se afastado, porque Asaf não se afastou em momento nenhum de Deus, mas ele perdeu a presença. Te convido nessa noite a voltar à presença de Deus. Não compare, meus irmãos, os bastidores como vitrines daquilo que Deus quer criar para você. Não julgue para você não tem mais jeito. Eu te digo, a tua história não acabou. Há lugar na mesa do Senhor. Na presença, a nossa fé é restaurada. Na presença, a nossa visão é alinhada com a visão de Deus. É na presença de Deus que o nosso coração encontra descanso. E podemos falar como Asaf falou: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Feche os seus olhos. Quero que você ore nesse momento. Bia foi convocado no vocal, né? Eu quero que você reflita. Talvez você esteja magoado, talvez alguém te magoou, e na tua visão parece que essa pessoa passou impune. Não se trata da pessoa. Deus quer tratar hoje é contigo. Esquece a pessoa que te fez mal. Esqueça as coisas que fazem o seu pé escorregar, e talvez você tenha escorregado, tenha se machucado, tenha se ferido. Mas nessa noite, Deus te chama para a restauração. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus pede nessa noite para você entrar na presença dEle e deixar Ele cuidar de você. Vamos estar dedilhando, vamos cantar uma música. Eu quero que você reflita sobre isso.